Bem-vindo ao canal Escatológico. Textos receptos versus texto crítico. O texto crítico é o texto que deu origem à nova versão internacional e a outras versões modernas. Então temos aqui a NVI e outras versões modernas, como essa Bíblia de Jerusalém, a Almeida Revista e Atualizada. Temos a Bíblia King James atualizada, a Almeida século XXI, a Bíblia na tradução da linguagem de hoje e tantas outras traduções e revisões do Novo Testamento. Bom, recentemente tem ocorrido muita controvérsia e confusão sobre as modernas traduções e edições do Novo Testamento grego, sem nenhuma base para apoiar as suas colocações. E essa controvérsia tem sido propositalmente deixada de lado, com vistas a deixar aqueles que hoje compram as versões bíblicas modernas totalmente desconhecedores desse assunto. Então a coisa é como se fosse um tabu, principalmente entre editoras, né? Ou editores, ou aqueles que promovem versões bíblicas, né? Então, o sujeito vai lá comprar uma Bíblia e ele não conhece, não sabe dessa controvérsia. E às vezes ele está achando que está a comprar uma Bíblia, né, baseada nos melhores textos originais, né, nos textos originais que foram usados pelos reformadores, pelos primeiros tradutores das escrituras para línguas europeias, né? Para o inglês, para o espanhol, para o português, e, na verdade, está levando um texto que foi recentemente criado. Então, uns dizem que as suas traduções são fiéis porque estas traduções vêm dos seletos e melhores textos gregos. Então, tem Bíblia que você compra e está lá escrito, conforme os originais, os melhores originais, tal. Né? Mas se você for estudar, não é bem assim. Outros afirmam, né, que suas traduções são melhores que a tal versão. Outros declaram que o texto grego do Novo Testamento não tem nenhuma relevância, porque a sua tradução predileta é melhor que qualquer texto grego. Então, a pessoa lá, ele está estudando, está lendo a Bíblia na linguagem de hoje, né? É um texto assim mais acessível em português, mais acessível, né? Que na verdade chega a ser uma paráfrase, né? Ali já é uma interpretação do texto também, e que pode gerar realmente pontos de vista teológicos fracos, né? Capengas. É porque há muita coisa que realmente não confere com os melhores textos, né? Então, porque aqui no Brasil o pessoal não se liga, ainda não se ligou muito nesse assunto, né? Texto crítico, texto recebido,
Mas o que é isso, né? E aí, simplesmente passam por cima desse tema, né? E ele é tornado irrelevante. Mas, na verdade, tem uma grande relevância. Ainda outros afirmam, né, que, mesmo assim, apesar de tudo isso, o texto grego em que se baseia uma tradução terá muito impacto e diferença tanto sobre uma leitura devocional do cristão, quanto sobre a anunciação da palavra de Deus e o testemunho da graça redentora de Jesus Cristo. Portanto, apesar desse tema ter sido aí jogado para escanteio, é indispensável a compreensão do cristão de hoje acerca da importância do texto tradicional do grego na sua vida cristã. Então, o texto tradicional grego. Aqui temos o texto tradicional grego, utilizado aí na tradução da versão King James. E é utilizado pela Sociedade Bíblica Trinitariana, na tradução da sua Almeida Corrigida Fiel. Então, este aqui é o texto recebido, que foi utilizado pelos reformadores. Então, temos ele aqui, veja. Aqui é o texto masorético. Então, é esse texto aqui, ó, que é o texto recebido. E já falamos aqui que as versões em português que utilizam para a tradução é o da Almeida Corrigida Fiel, e agora temos essa Bíblia King James Fiel. Bom, o texto tradicional, né? Vamos falar sobre esse texto. Texto tradicional. No íntere do século I, depois da ressurreição de Jesus Cristo, Deus inspirou com seu Espírito Santo homens a gravar, a escrever sua palavra. Com isso temos cartas e livros escritos no grego koiné, chamados autógrafos originais. Estas cartas e livros foram copiados e recopiados através dos séculos e foram então distribuídos pelo mundo conhecido. Essas cópias constituem os manuscritos do Novo Testamento. Mais de 5.000 desses manuscritos sobreviveram até hoje. E a maioria esmagadora destes manuscritos gregos apoiam a tradução textual bizantina, sendo bizantina porque procede do mundo todo que falava grego naquela época. Estes manuscritos bizantinos constituem o texto tradicional do Novo Testamento. O melhor representante impresso deste tipo textual bizantino é o Textus Receptus, que é esse que eu tenho aqui em mão. Texto recebido em latim. Temos também ao nosso dispor muitas obras em que os pais da Igreja fazem referência aos manuscritos de família textual bizantina. O texto básico usado por numerosos pais da Igreja é o mesmo do texto bizantino. O Textus Receptus foi compilado ou colecionado de um número de manuscritos bizantinos
por numerosos editores, desde o começo do ano 1500. Foram publicadas edições oriundas de Erasmo, Stephens, Beza, os irmãos Elsevier, Mill e Scrivener. Os irmãos Elsevier, né, que cunharam essa expressão texto recebido. Então essas edições divergem muito pouco uma da outra, mas ainda são originadas do mesmo texto básico. Você pode encontrar aí na internet, viu? Eu tenho aí encadernado, né? Novo Testamento do Beza, do Scrivener. Então, você pode comparar os textos, né, dessa tradição bizantina. Então, algumas edições deste Novo Testamento grego foram populares em tantos países que serviram justamente de referência para traduções do Novo Testamento. O textus receptus, aí eu repito, expressão cunhada pelos irmãos Elsevier, foi o texto usado por Tyndale, William Tyndale, e então pelos tradutores da versão autorizada inglesa, King James, de 1611, e de outras traduções do tempo da Reforma Protestante. Agora, sabemos um pouco aí a respeito do texto tradicional. Vamos falar um pouco sobre o texto crítico, que é esse aqui. Esse aqui é publicado, né? Essa é a versão de Kurt Aland, do Bruce Metzger. Os conselhos de editores também, tem aqui até mesmo um jesuíta, né? Vejam só, esse Carlo Martini aqui, né? E temos também essa versão do Nestlé Aland. Bom, durante os séculos 19 e 20, entretanto, né, apareceu, ou surgiu, ou descobriram uma outra base do Novo Testamento no grego, que é usado para a maioria das traduções do Novo Testamento. Inclusive, né, é utilizada aí na famigerada versão do Novo Mundo, que é a versão das Testemunhas de Jeová, né? E durante o século XIX surgiu aí esse Novo Testamento, né? Mais precisamente em 1881. E o texto crítico, ele difere largamente do texto tradicional. Então, esse texto aqui, ele é muito diferente, né, desse aqui. Esse aqui é mais grosso porque ele tem também o Antigo Testamento, tá? Eu tenho aqui também o Koiné, o texto recepto, só o texto grego, só o Novo Testamento. Mas esse aqui tem também o texto masorético, também utilizado pelos tradutores da Bíblia King James. Mas voltemos ao texto crítico. Então esse texto, ele difere largamente do texto tradicional, pois ele omite muitas palavras, versículos e passagens contidas no texto receptus e traduções dele originadas. As versões moderninhas, essas versões modernas, elas se baseiam num Novo Testamento que vem de um pequeno grupo de manuscritos gregos do século IV em diante. 2 destes manuscritos
que alguns ditos eruditos, né, reconhecem, né, como superiores, né? Então, eles são ditos, ou eles são reconhecidos superiores ao texto bizantino por esses eruditos modernos, são o manuscrito sinaítico, o código sinaítico. Eles têm lá a anotação deles, ele é conhecido como o Códice Aleph, né? E o Vaticano, ou Codex Vaticano. Estes se originam de um tipo de texto conhecido como texto alexandrino, de Alexandria, no Egito, né? O Egito. Então ele é texto alexandrino porque vem justamente do Egito. Esse texto foi nomeado pelos críticos textuais Westcott e Hort como texto neutro. Não és frio nem quente. Vomitar-te-ei da minha boca. Então é um texto neutro. Estes dois manuscritos formam a base do Novo Testamento grego, chamado de texto crítico. Que temos esse aqui, né? E este, os dois aí mais famosos, né? Este aqui é a... Que edição é essa? Do Nestlé Aland. Vamos ver. Que edição é? É a 27ª edição. 27ª edição. E o prefácio aqui é introdução. Está em alemão, mas tem em inglês também. Tem a história dessa edição. Quase um século, né? Então, temos esse aqui e esse. Então, este aqui, que eu tenho em mão, esses dois é o texto crítico. E tem sido usado com enorme frequência desde os últimos anos do século XIX. Recentemente, houve trabalhos para aprimorar esse texto, nomeando-o de texto eclético. Ou seja, muitos outros trabalhos, ou digo, muitos outros manuscritos foram consultados durante a sua edição e evolução. Então, né, eles fizeram um trabalho de colagem, comparação de manuscritos e decidiram lá, né, que os melhores manuscritos são justamente esse aí, o Código Sinaítico e o Código Vaticano. Né? Então, quer dizer que até a existência desse livrinho aqui, ó, nós não tínhamos a palavra de Deus preservada. Né? Será mesmo? Então, o texto aqui, esse texto do Novo Testamento, ele evoluiu, né? Ele foi editado, então está sempre saindo a nova edição, né? De acordo aí com a colagem que eles fazem, ao bel prazer deles, né? Porém, né, esse texto aqui, apesar de todo o trabalho desse pessoal, continua sendo um texto que tem por base principal esses dois manuscritos aí, que é justamente o Códice Sinaítico e o Códex Vaticano, Aleph e B. Problemas no texto crítico. Vamos falar sobre isso. Então, o texto crítico, que é a base aí para o Novo Testamento dessa Bíblia judaica,
da revista, Almeida, revista e atualizada, né, cheio de colchetes, né? Logo que eu me converti, eu tive acesso foi a essa Almeida, revista e atualizada. Eu achava estranho, né? Uns colchetes aqui. Então, aí você vai no rodapé, não se encontra nos melhores manuscritos, né? Então, assim, eles falam, mas eles não deveriam... Essa aqui é uma Bíblia de estudo, a primeira Bíblia de estudo que eu tive, né? E tá aí. Aí você vai ver uns textos em colchetes. Essa edição é de 1900 e... impresso nos Estados Unidos, 1995. 1995. Aí você vai no Novo Testamento. Vamos lá, em algum texto aqui. Vamos ver. Não aparece aqui. Aqui em 1 João, né? A respeito do coma joanino que eles falam. Aí aparece aqui, né? Entre colchetes. Aí você vai entre colchetes. Vamos ver se fala alguma coisa aqui. As palavras entre parênteses não constam no original. 1 João 4, né? Perdão, 1 João 5, verso 7. Finalzinho do 7, começo do 8. E fala assim, as palavras entre parênteses não constam no original. Qual original? Esse aqui, ó. Um texto crítico que foi criado, né? Que foi gerado muito depois do texto Receptus, seu texto consagrado, né? Então, os acadêmicos, eles conseguiram, né, torcer as escrituras. Uai, não consta no original? Por que colocou no texto, então? Estão acrescentando palavras à Bíblia? Os editores dessa versão aqui acrescentaram algo, né? Ou tiraram? Bom, problemas no texto crítico. Há vários problemas de omissão que formam este Novo Testamento grego. Versículos e passagens citadas nos escritos dos pais da Igreja de 200 a 300 depois de Cristo não aparecem nos manuscritos do texto alexandrino. Por incrível que pareça, estas mesmas passagens primitivas reaparecem nos manuscritos no período de 500 depois de Cristo em diante. Podemos exemplificar um texto. Marcos 16, 9 a 20. Então, deixa eu pegar aqui qualquer representante, né, do texto crítico. Vamos pegar essa versão aqui. Vamos lá. Marcos 16, 9 a 20. Marcos 16. Vamos lá. Vou ler aqui no texto crítico. 16, 9 a 20. Aqui aparece, né? Então, ele fala aqui que esta passagem, né, na pesquisa que eu fiz aqui, diz o seguinte, que esta passagem existe nos escritos de Irineu e Hipólito no século II
e aparece em quase todos os manuscritos do Evangelho de Marcos de 500 depois de Cristo em diante. Não aparece em dois manuscritos alexandrinos, o Sinaítico e o Vaticano. Esta é a ponta de iceberg de muitos problemas exemplos. Bom, é isso mesmo. Aqui ele vai falar a respeito dessa passagem, né? Marcos 16, 9 a 20. Ele fala assim, 9 a 20. Este trecho não consta em alguns dos melhores manuscritos da antiguidade. Ele está falando a respeito desse código sinaítico e esse código vaticano, né? Então ele fala aqui que este trecho não consta em alguns dos melhores manuscritos da antiguidade. Então tá aqui. Então as notas de rodapé dessa Bíblia são claramente pró-texto crítico. Então, existem muitas palavras, versículos e passagens omitidas das versões modernas, mas estão no texto bizantino tradicional do Novo Testamento e assim no textos receptos. De acordo com o cálculo de probabilidade, o texto crítico difere do texto receptus 5.337 vezes. O manuscrito vaticano, na verdade, uma ironia, né? Uma grande ironia para nós protestantes, herdeiros da reforma, né? Os reformados. Esse manuscrito vaticano omite 2.877 palavras nos evangelhos. Mas acontece que, fruto disso, meus amigos, é justamente o ecumenismo, né? Tá aí, tem um vídeo aí que eu traduzi, né, de um irmão que ele explica direitinho, ele explica mais resumidamente aí essa controvérsia, né? E ele mostra justamente isso aqui, ó, né, o cerne, né? Católicos evangélicos respaldando Nestlé. Isso aqui. Então, é o ecumenismo, né? Estão querendo fazer uma Bíblia diluída, né? Para casar aí com as doutrinas ecumênicas, né? Com o universalismo. Né? Então, eles se infiltram nessas sociedades bíblicas, assim como temos aqui um jesuíta. Recomendo a vocês aí, procurarem aí conhecer o conteúdo do juramento dos jesuítas. Né? Esse Papa que está aí, esse que eu chamo de falso profeta, o papado, né? Papado, essas coisas. Esses papas, esses falsos profetas, né? Esse aí é o primeiro que é jesuíta, né? E por isso que ele tem falado tanta aberração, principalmente a respeito de Cristo. Então, também a respeito da palavra de Deus, né? Então, é uma ironia, né? Para os herdeiros da reforma aceitarem, né? Mesmo publicarem, a não ser como curiosidade, mas não como a palavra de Deus revelada, um Novo Testamento desse fabricado, né, por agnósticos, fabricado por jesuítas, fabricados por aqueles que nem creem na palavra de Deus. Né? Então, estes problemas entre o textos receptus e o texto crítico são muito importantes e seríssimos para a tradução correta e interpretação do Novo Testamento original. Então, ao contrário do que alegam os defensores do texto crítico,
estas omissões que existem aqui atingem e deturpam a doutrina e a fé na vida cristã. Provas de problemas doutrinários causados por omissões no moderno texto crítico, reconstruído. Então, eles pegaram o Novo Testamento, né, e fizeram a colagem. Os caras são muito corajosos mesmo. Né? Aí eles fizeram a colagem em 1881 e criaram esse texto espúrio, que hoje é tido, né, como o melhor texto. Né? Chega uma nota de rodapé a dizer que, né, um versículo não se encontra nos originais. Então, da onde é que ele saiu, hein? Da onde saiu esse versículo? Não se encontra nos originais. Ele não fala nem nos melhores textos, né? Vou ler até de novo aqui. Né? As palavras entre parênteses não constam no original. Então, eu queria saber onde esses redatores aqui, esses editores dessa Almeida Revista Atualizada, né, tiraram esse versículo. Gostaria de saber mesmo. Lucas 1:27. Vamos ver aqui algumas, né, diferenças entre o texto crítico e o texto receptus. Vou pegar essa versão aqui, romana, né? Ou ecumênica, Bíblia de Jerusalém. Versão ecumênica. Vamos ver. Lucas 1:27, onde ele afirma que o texto crítico omite referência ao nascimento virginal. Lucas 1:27. Vamos ver. A Bíblia de Jerusalém, que eu já vi muita gente dizendo. Eu tenho um amigo que diz que é a melhor Bíblia. Né? E vai meter na cachola do homem, tentar mostrar a verdade, né? Vamos ver. Lucas 1:27. Aqui fala, há uma virgem desposada com um varão chamado José, da casa de Davi, e o nome da virgem era Maria. Lucas 1:27. Vamos ver aqui.